Ó, é bastante comum ter em casa comprimidos e pílulas para amenizar sintomas, mas o alívio dessas dores após a automedicação nem sempre significa que houve um tratamento adequado. Hoje a nossa geriatra, Vanessa Ricarte, ela vai conversar com a gente no Meet, via Meet, tá, gente? Para explicar um pouquinho sobre os riscos da automedicação. Tudo bem, Vanessa? Bom dia! Bom dia, Maria. E quem quiser pode mandar suas dúvidas, sua pergunta através do nosso WhatsApp. 981-457570, 981-457570. Fiquem à vontade. Bora lá, tem muita gente que se automedica, tem muita gente que compra ali seu remédio, tá com a dor aqui, dor ali, vai ali na farmácia, tem um acesso fácil e já compra, né? O que é essa automedicação? Por que as pessoas se automedicam? Então, a automedicação é a ingestão de medicamentos, seja ele comprimido, seja ele xaropes, seja ele até fitoterápicos, pomadas, colírios, de forma não prescrita por algum médico, sem uma limitação, por conta própria. Então, isso significa a automedicação. Isso acontece porque existem alguns medicamentos que eles são vendidos em farmácias sem necessitar de receita médica, né? Que a Anvisa ela que controla as nossas medicações, e existem algumas medicações que são consideradas seguras, mas não estão isentas de efeitos colaterais. E ela é de livre acesso para a população. Quais são os riscos, né, da pessoa se automedicar? Existem diversos riscos da automedicação. A principal deles é a intoxicação. Que o paciente pode correr o risco de morte pela intoxicação, superdosagem ou até uma dosagem inadequada para aquele paciente, seja pela idade dele, seja pelo biotipo dele, peso, altura, estatura. E, além disso, a automedicação também em antibióticos, por exemplo, ela pode causar o surgimento das superbactérias, que é tão falado também na mídia, e pode causar resistência e fazer com que as medicações que nós temos hoje não sejam suficientes para tratar essas bactérias. Me diz uma coisa, qual que é a principal causa da automedicação hoje em dia? Será que as pessoas têm mais acesso fácil às medicações na farmácia? Às vezes não tem condições de pagar um plano de saúde, ou não tem condições de ir ao médico, enfim. Será que isso, a pessoa se automedicando, já vai resolver? Tem alguma causa? A principal causa é o livre acesso, sem sombra de dúvida. O fato de você ter acesso a medicações que são consideradas, digamos, inocentes, faz com que as pessoas acabem ingerindo sem algum controle, ou por indicação de uma vizinha, ou porque alguém tomou e ficou bem, ou porque em algum momento algum médico já passou essa medicação e aí ele acredita que nessa situação atual possa ingerir. E aí, no geral, é o livre acesso. Mas existem algumas medicações que não são de livre acesso e mesmo assim as pessoas conseguem consumi-las. Porque uma vizinha indica, ou porque alguém tem em casa, ou porque alguém já tomou, porque não foi utilizado. Então, e as desinformações também. Muitas vezes a gente acredita que essas medicações que estão disponíveis na farmácia, elas não têm efeitos colaterais. As medicações como o paracetamol, por exemplo, elas podem causar uma intoxicação hepática grave e pode ser fulminante, inclusive. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né, com a automedicação, porque tem alguns medicamentos, como você falou, são inofensivos, né? Às vezes você acha que é uma besteirinha, tô com uma dor de cabeça, vou tomar tipo um paracetamol, ou sei lá, um Dorflex, ou qualquer uma coisa aí, para dor. E, às vezes, a causa é muito maior, é algo, sei lá, que você está sentindo, que acha que é uma dor de cabeça que não é, e aí pode prejudicar também a saúde da pessoa, né? Isso. O fato de se automedicar sem procurar uma assistência médica pode mascarar os sintomas. Então, se a pessoa está tendo uma febre e ingeriu, ou então até o uso de pomadas, por exemplo, pomadas com corticoide que você utiliza numa lesão que surgiu.
você pode estar mascarando aquela lesão primária e isso pode prejudicar no correto diagnóstico daquela doença. Então, uso de medicamentos sintomáticos ou até a utilização de um antibiótico previamente, sem essa assistência, pode mascarar os sintomas iniciais e confundir e até postergar o correto diagnóstico dessa doença. Doutora, deixa aí as suas considerações finais, né, a respeito da automedicação para quem está nos assistindo. Como principal recado, eu sempre indico não utilize medicamentos sem a orientação do seu médico. Se tiver dúvida, procure a orientação, principalmente de um profissional de saúde. Existe a atenção primária do SUS, que ela também é composta por enfermeiros que podem fazer essa orientação também. E diante de qualquer sintoma, primeiro procure um médico antes de se automedicar e não correr o risco de vida. Até porque hoje tem o SUS, né? O SUS está aí, minha gente, para você ter o acesso ao médico. Pelo menos vá para saber o que você tem, não é isso, doutora? Porque não adianta a pessoa se automedicar e daqui a pouquinho tá aí com as consequências piores. Às vezes você tem um problema muito maior, né, e acha que é um probleminha pequeno que realmente não é, né? Às vezes é algo muito mais grave. Obrigada, viu, doutora? Por nada. Tenha um bom dia. Olha aí, minha gente, tá aí. Então, se automedicar jamais, tá? Tenham muito cuidado.